Brasília, que começou a ser construída nos anos 50, bem no momento de efervescência do país, o país estava mudando, o país estava se reconstruindo como um todo. E Brasília parecia muito ser a síntese dessa modernidade. Como é que isso refletiu na literatura que se faz na cidade? Como é que isso, de certa forma, esse espírito pioneirístico de Brasília acabou refletindo na reflexão feita pelos seus escritores ao longo desses 60 anos? É mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar com o Paulo Paniagua, que escreveu um livro sobre a manifestação literária em Brasília e que pode dar certa luz para este escuridão imenso que é a literatura em Brasília. Literatura e Brasília estão à procura de identidade. Mesmo assim, é preciso correr riscos e tentar algum esboço. Tal como Brasília surgiu do cruzamento de dois traços para virar metrópole contemporânea, definir literatura local parte deste tateio no escuro para procurar erguer o possível. Rosa superfaturada arriscou em definição poética Anderson Braga Horta. Maquete branca, imóvel, traçou à distância o poeta Armando Freitas Filho no poema Brasília, pelo telefone. Cidade branca, Mediterrânea lagoa, admiração solar, escandiu Nicolas Ber. Paulo, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse mistério que é a literatura candanga, né? Quer dizer, existe uma literatura brasiliense, como é que a gente poderia ver o aspecto literário disso? Olha, isso é sempre uma dificuldade, porque toda vez que os teóricos de literatura vão falar sobre como classificar a literatura, você chega em algum momento nessa questão da regionalização, né? Dá para falar da literatura de um país, dá para falar da literatura de uma localidade, é sempre um complicador, é sempre um limitante, mas ao mesmo tempo é preciso encontrar de alguma maneira manifestações disso, né? Então, tem gente que apresenta uma identidade, vai encontrando uma certa sintonia, uma embocadura. Será que tem? Uma cidade tem uma afinidade? Ela tem um talento? Tem uma vocação? Dá para descobrir isso daí? E às vezes é possível tentar rastrear isso e encontrar traços ou, enfim, né, manifestações dessas vozes locais. É sempre muito difícil. O que você identificaria como literatura paulista? Literatura mineira? É o quê? São as palavras? É o vocabulário? É um tom qualquer, né? Eu acho que no caso da literatura brasiliense, de vez em quando a gente encontra alguém que tem muita identidade, tipo o Nicolas Ber, que é da geração mimeógrafo e que fez da cidade o seu grande tema. Então, toda a poesia do Ber, aqui ou ali você vai encontrar uma relação com os eixinhos, com a Nossa Senhora do Cerrado, né? com o calango, com o candango, com a urbanidade de Brasília. Então, tem gente à procura disso daí. E tem gente que está longe disso. Quando você pega uma literatura do Francisco Alvim, Chico Alvim, mora em Brasília, né? Não morou porque era diplomata e passou boa parte da vida dele fora. Mas, ao mesmo tempo, quando ele produz a poesia dele, você não consegue, em momento algum, identificar com Brasília. É uma poesia que é uma poesia que é nacional, que é mundial, né? Tem uma voz muito... que é engraçado porque o Alvim, sobretudo, ele vem daquela geração que foi chamada de marginal, dos anos 70, e ele se liberta com uma vocação maior, que é uma vocação dramática, mais analítica. Embora ele continue fazendo aqueles pequenos poemas piadas, mas ele tem uma consistência maior. E me parece que a literatura em Brasília, ela, pela própria capacidade de reflexão da cidade, tem esse toque, né? Esse toque mais concentrado, digamos assim. Eu acho que talvez tenha a ver com o modo como essa cidade foi desenhada, estruturada. Ela não é uma cidade, não foi durante muito tempo, uma cidade afável, né? Uma cidade convencional. Ela foi uma primeira cidade modernista muito específica, né? Divisão de regiões, de quadras, tudo muito administrativo, tudo muito encaixotado, tudo muito, uma maquete ali, né? Morar dentro de uma maquete. Então, isso gerou, eu acho, uma forma de... O que se faz com isso? Então, me parece que a natureza abstrata ou de reflexão se sobressaiu de alguma maneira. Então, tem essa característica. Então, você pega os romances, por exemplo, de um João Almino, que são passados no ambiente brasiliense, você reconhece os personagens brasilienses,
brasilienses nesses romances dele, né? Ele tem essa... Você tem uma coisa ali que também é de reflexão, de pensamento, de levar para uma abstração, né? Que é talvez uma característica nossa, que é uma característica que a gente vai aprimorar com o tempo. Se a gente não for para o exato oposto, que é uma dispersão completa, né? A manifestação da literatura não mais nos moldes tradicionais, livro como formato, como objeto ali, mas o livro como o livro como uma manifestação que ocorre em qualquer meio. O livro na internet, um livro como performance, né? Agora está começando muito no Brasil essa ideia das performances, do slam, né? De uma oralidade, de uma volta da oralidade. Não sei, talvez essa contraposição seja o que vai, de maneira interessante, né? Sobressair e nos levar para algum lugar no futuro. A gente sairia da reflexão para o carnaval, seria mais ou menos pouco isso. Ou a junção dessas duas coisas, né? Eu acho que a gente tem que começar muito a pensar, usando talvez aí a lição de Machado, né? De aproximar os opostos, né? O Brasil é muito essa reflexão de opostos. Nós somos um país de desigualdades sociais muito intensa, muito grande, nós somos um dos países mais desiguais do planeta, né? Essa desigualdade talvez precise se refletir também no modo como a literatura é produzida, né? E o Machado de Assis, ele conseguia que talvez os autores de Brasília hoje não estejam vendo isso, tinham uma capacidade imensa de refletir sobre o que era a figura do servidor público de uma maneira bem humorada e de uma maneira muito criativa. O pai de Capitu, né, assume a chefia da seção, né, quando o chefe viaja para o norte, né? Quando o chefe começa a voltar do norte, ele começa a adoecer porque vai perder a chefia. É uma cena atual. Pouco isso, não é? É uma cena completamente atual. Eu acho que tem essa grande lição daí, dos contrastes, né? Uma literatura que é feita tanto para o chão ali, para o dia a dia, para consumo imediato, para, né, uma coisa rápida, veloz, e tanto quanto uma poesia ou uma produção de prosa mais refletida, mas eu acho que tem um talento, o meu livro de alguma maneira aponta para isso, né? Tem talvez um talento, uma vocação justamente aqui na UNB, né? Eu acho que a verve ensaística da UNB, né? Vindo ali do Darcy, uma coisa de vamos pensar uma universidade diferente, um modo de educação diferente, moderno, para o milênio, né? Adiante, e vamos tentar fazer uma coisa inovadora. Claro, a história atropelou esse processo, né? Veio o golpe militar, meio que deu uma segurada nisso, mas eu acho que esse talento está ali, a semente desse talento está ali. Tem uma coisa ali então de ensaio, de reflexão ensaística que pode ser desenvolvida largamente, né? Talvez, como a gente não tem muito o que fazer em Brasília, a gente faz isso, a gente vai pensar, né? A gente vai refletir. O Ravel, ele, de certa forma, se apodera disso nos seus contos finais, daquele período que ele fica aqui, creio que ele volta para Brasília. Ele tenha participado já do pessoal que veio com o Joaquim Cardoso, mas ele se fixa em Brasília mesmo, creio que ali em 74, me parece. Não sei exatamente a data, mas é por aí. Mas é por aí. E esses contos que ele escreve aqui, ele tá muito cheio desse... Pois é. O Ravel é isso, né? É um cara reflexão. Que não tá no cânone, né? Não está no cânone, talvez está no nosso cânone pessoal aqui, certamente no cânone brasiliense, com certeza, mas ele não está no cânone nacional, né? Ele é um sujeito ali um pouco à margem, um pouco deixado. Teve até quem tentou estudá-lo ou fazer, né, uma produção voltada para a obra dele, mas é muito pouco ainda, né? Ele é um cara que merecia uma segunda visada, né? Porque é um sujeito muito interessante, tem uns contos estranhos, né? Deslocados, né? É uma obra que a vida dele é uma vida dramática, né? Terminou de maneira dramática, né? Com a solidão ali misturado com loucura, né? E ao mesmo tempo, então, mas é isso, eu acho, né? É desse caldo aí todo que eu acho que vem uma literatura que pode ser muito vibrante, se a gente puder em algum momento localizar e dizer é de Brasília, né? Talvez tenha isso. E ele tem esse espírito guerreiro, né? Ele briga com o judaísmo, ele saía brigando, comprando todas as brigas. De todo mundo, né? Tem umas vozes muito interessantes aqui, Maurício. Eu acho, por exemplo, o Ronaldo Costa Fernandes é um sujeito muito bom, escreve muito bem, a prosa é muito consistente, né?
Agora, publica sempre por editoras pequenas, uma tiragem mais concentrada, não é tão lido, né? Tem uma coisa da literatura, eu acho que ela precisa encontrar seu público, descobrir mecanismos para chegar ao público, né? Uma literatura que é muito voltada para si mesma ou para o mercado literário, ela talvez esteja condenada a chegar a determinados limites, a becos sem saída, né? Então... Talvez a questão da identidade, né? Por exemplo, Brasília é certamente uma das maiores consumidoras. Uma vez eu vi uma pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro que apontava proporcionalmente Brasília como o maior consumidor de livro do país, pelo número de população em relação à venda. Em termos, Maurício, essa pesquisa ela tinha um probleminha que ela foi concentrada muito no plano piloto quando ela foi publicada. E aí, claro, Brasília subiu muito, né? Porque o plano piloto realmente você tem um alto índice de leitura. Mas que leitura, né? Pois é. A questão é que as pessoas estão lendo muito para fazer concurso, elas estão lendo muito para coisas práticas e pragmáticas do dia a dia, né? Uma leitura mais de reflexão, uma leitura mesmo de não ficção, mas para a reflexão, ela não ocorre com tanta frequência assim, né? Nós somos maus leitores, eu acho. E aí o Brasil como um todo, né? Brasília talvez seja um diferencial nisso, mas cadê essa leitura se refletindo o quê? Em mais clubes, em mais reuniões, em mais manifestações? Teve um grupo que tentou fazer um movimento aí, uma movida literária, né? Teve um ano, teve 2, e depois, né? Nós fizemos bienais do livro. Vamos fazer mais? Muda o governo, talvez não tenha mais a Bienal, né? E aí vira um problema. Então, assim, como é que se articula isso? E como é que se articula sempre pensando em chegar ao leitor lá na ponta, né? Se não chegar no leitor, não faz sentido. Talvez haja uma falta de identidade desse leitor com o que está se escrevendo na cidade, porque mesmo os livros do João Almino, por exemplo, ele se passa em Brasília, mas ele tem uma reflexão que vai além de Brasília, né? Então, talvez falte ainda um pouco, por exemplo, um dos maiores vendedores de livro aqui é o Lourenço Casarré. Os livros dele falam do Rio Grande do Sul, não falam bem de Brasília, embora ele tenha algumas novelas que se passam em Brasília, né? Então, quer dizer, está faltando essa falta de identificação. Falta isso, falta encontrar o toque de Midas ali que vai linkar, que vai juntar o leitor, que ele vai se ver, ele vai se reconhecer naquela literatura e vai passar a curtir ela de alguma maneira, né? É muito difícil fazer isso. Quer dizer, o que é que faz um autor ser um sucesso, né? O fato dele ter uma obra muito bem escrita, mas que também de alguma maneira repercuta no tempo, né? No espaço e no tempo. Como se chega aí? Né? Eu acho que tem a ver, em alguma medida, em chegar nos arquétipos, né? Os autores que trabalham de maneira arquetípica, que vão chegando ali, né, nas coisas mais fundamentais, e aí, claro, transformando isso pela narrativa em algo acessível, em algo convencional, em algo interessante para o leitor, ele vai encontrar mecanismos de falar com esse leitor, e o leitor vai se verificar ali, ele vai se enxergar naquela obra, né? Agora, é uma coisa meio complicada. Eu lembro bem um artigo escrito por uma dessas comemorações, Clarice Lispector. O Ledo Ivo escreve um artigo belíssimo sobre ela, lembrando a solidão de Clarice Lispector e a angústia dela por não ter sua obra reconhecida, né? Que basicamente vem ser reconhecida no pós-morte. Depois que a Clarice morre é que, de certa forma, se fala da Clarice, né? Ao contrário do Guimarães Rosa, já se falava dele antes da morte dele, João Cabral de Melo Neto também. Mas o caso específico da Clarice, era uma mulher que falava com seu tempo o tempo todo, não é? Então, quer dizer, chegar a esse... Falava com seu tempo, mas ela também falava com o nosso tempo. Sim. Você percebe que tem... E aí é quando o autor chegou no nível do arquétipo ali. A Clarice, ela cria uma obra que não diz respeito apenas ao momento em que ela está produzindo, né? Nós conseguimos nos reconhecer hoje, passados mais de 60 anos, não sei, né?
Ela morre quase isso. ali nos anos 70 que ela morre, nos anos 70. Então, assim, né, a obra dela ainda nos cala fundo, né? A obra dela ainda nos diz respeito, assim. Por quê? Porque ela tocou em questões tão fundamentais do ser humano. Inclusive essa solidão, não sei se você sabe, ela tem uma crônica sobre Brasília que é muito interessante. E é justamente essa reflexão sobre a solidão, né? Ela sai à noite em Brasília, uma cidade recém-construída, em 1960, 62 eu acho esse texto, e ela vê uma cidade vazia, uma cidade às moscas, né? Não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada. E aí ela fala dessa estranheza que é essa cidade que foi construída, sabe-se lá como, né? Que teve que se criar um homem para essa cidade, mas é uma cidade estranha, esquisita. Né? Essa esquisitice da Clarice é o que a gente reconhece nela também. Né? É a nossa esquisitice humana. É difícil você ser humano. Né? É difícil você pensar sobre você mesmo, sobre sua experiência e não ficar angustiado de alguma maneira. Essas angústias, ela traz isso para a nossa época. Né? E eu acho que é fundamentalmente isso. Né? As pessoas precisam, de alguma maneira, elas vão reconhecer que estão ali naquela obra. E quando elas fazem isso, a obra aparece. Né? É difícil defender só com palavras a vida, dizia o João Cabral. Né? Verdade. O João Cabral de Melo. Né? Mas há uma coisa interessante dessa visão que se tem sobre Brasília. O Guimarães Rosa escreve um conto sobre Brasília, que é muito interessante. É o conto, salvo engano, chamado A Margem da Alegria, que ele abre o Primeiras Histórias. Uhum. E a visão inaugural. É um menino na Brasília que está sendo construída e ele é encantado com essas novidades. A cobrinha verde que passa na estrada, o peru que está no quintal da casa, essa cidade, o lago que ele vai ver, o lago que está se formando e tal. Pois é. Quer dizer, agora, essa cena inaugural também de Brasília, ela basicamente, ela se perde. Pouca gente refletiu sobre isso. Guimarães Rosa, o Garcia de Paiva, de certa forma também, né, no Luana ele reflete um pouco sobre isso, mas ainda falta o romance da construção de Brasília. Você tem umas tentativas de se fazer isso. O próprio João Almino tem uma cidade aberta ali, que é um pouco pensar essa cidade em andamento, ali em construção. Né? Porque eu acho que aí o entroncamento, o que você tem que talvez descobrir é justamente qual é a questão arquetípica. E aí é o quê? É a passagem do rural para o urbano. Né? Brasília é justamente isso. Quem é que vem construir Brasília? Os candangos, os nordestinos, pessoas que estavam num ambiente rural e que vão construir um ambiente urbano sofisticado, a capital do Brasil, no meio do Planalto. O que significa isso? Bom, muita poeira, muito concreto, essa discrepância, essa diferença, como trabalhar essa diferença? Eu acho que na hora que alguém descobrir a embocadura para isso, vai fazer essa questão reaparecer. Né? O Brasil é isso, ele é um país de diferenças, né? De diferenças muito fortes, de contrastes muito fortes. A literatura ela tem que aprender a fazer isso também, dar essas chacoalhadas de contrastes, sabe? Explosões de contrastes intensos que talvez apontem um caminho aí adiante para a gente. Por incrível que pareça, Brasília sempre inquietou escritores para descrever sua paisagem, seu panorama. São clássicas as crônicas da Clarice Lispector, um conto do Guimarães Rosa, que fala sobre a cidade nascendo. Também sobre a cidade nascendo fala o Garcia de Paiva, na novela Luana. Garcia era um funcionário público que veio para aqui no início da construção da cidade, como funcionário do Ministério da Educação, e aqui começou a refletir sobre essa cidade que estava sendo construída, que estava sendo feita, que estava nascendo. A reflexão dele passa também por uma história curiosíssima de um amor não correspondido. O protagonista e narrador é apaixonado pela sua cunhada, né? Exatamente a mulher do irmão que o protege. Isso é toda a angústia que ele traça no romance, uma angústia típica da solidão brasiliense dos anos 60. E a literatura que está sendo feita hoje em Brasília? Brasília, curiosamente, eu não sei porquê, mas os escritores aqui se voltaram muito para essa questão da literatura infanto-juvenil, se produz muito livros infanto-juvenis aqui, e o livro mesmo de reflexão para adulto enveredou muito para o conto, né? No caso específico do Zé Rezende, do André Juste, né?
muito para a poesia, né? Uma poesia muito latente aqui, né? Mas como é que está essa produção hoje da literatura aqui em Brasília? Tem uma força muito grande nessa questão, que é algo que também falta ser entendido, Maurício, eu acho. Assim, por que se produz tanta literatura infantil e por que ela repercute tão bem, né? Você tem autores em Brasília que vendem muito, porque estão fazendo uma obra... Tem. E é óbvio que tem o sujeito que está ali fazendo por onde essa luta apareceu. Esse menino Tino... Me fugiu o nome. Tino. Marcelo, não, eu sei quem é. Ele é um rapaz que trabalha enlouquecedoramente, assim. Ele é professor, ele vai para os eventos, ele bota os livros debaixo do braço, ele está lá fazendo uma obra, ao mesmo tempo fazendo uma obra criativa, inventiva, que o público vai se reconhecer, o público infantil, o público está entrando nesse cenário, e ao mesmo tempo ele está fazendo essa coisa ali de ir à procura do público, né? Ele está batendo perna, então ele vai ser reconhecido, né? Eu acho que aí ele começa a vender, o nome dele começa a aparecer. Tem muita gente fazendo isso em Brasília, né? Eu não sei ainda te dizer o que significa isso, mas tem uma força muito grande da literatura infantil e da infanto-juvenil, que é uma potência, né? Que precisa ser, de alguma maneira, bem compreendida para saber o que isso vai significar. Nós estamos formando um leitor aqui que vai continuar leitor na vida adulta e ele vai fazer a transição para a vida adulta de uma maneira razoável, né? Que ele possa ganhar consistência de leitura e se transformar num ser humano melhor, né? Essa é a questão, como chegar lá. Porque se você não forma esse leitor, Maurício, se esse leitor não se mantém leitor, né, ao longo da vida, e a vida tem sempre muito mais coisa para fazer, tem que se trabalhar, tem que fazer um monte de coisas, e como achar tempo para a leitura, né? Eu acho que é uma questão cultural que a gente não vai conseguir resolver nem tão cedo ainda. Por mais que a gente diga que nós somos um país novo, mas um país que precisou avançar em algumas etapas de maneira muito rápida, né? Se você pegar a história do romance no século XIX, o romance mal tinha dado os seus primeiros passos quando aparece um Machado de Assis fazendo Memórias Póstumas. O que é essa explosão de Memórias Póstumas em 1880, o ano da publicação na revista? Não estou tomando o ano da edição 81, mas da publicação na revista brasileira. O que é a explosão desse livro tão rápido? Você pega Machado, você coloca ele ombro a ombro com Sterne, com Xavier de Mestre, que são seus mestres, né? Você bota ele ombro a ombro com Garrett, você bota ele ombro a ombro com qualquer escritor do seu tempo. E você bota, quer dizer, quando você vai estudar a literatura latino-americana do século XIX, você vai chegar no Machado. Como que esse cara aparece tão rápido? Eu acho que justamente porque ele entendeu esses contrastes e soube explorá-los no seu limite, né? Então, se a literatura brasiliense fizer esse salto quântico, ela também consegue deslanchar. E ela é tão genial que a grande dúvida do Machado sobre se Capitu traiu ou não Bentinho, que se tem essa dúvida, quando o narrador é suspeito, no mínimo o mais suspeito de todos, né? O Machado é um mestre de criar esse narrador suspeito, né? Então, você não deve nunca confiar no que ele está dizendo. E é um pouco isso, quer dizer, ele cria um narrador que é suspeito, a narrativa se torna suspeita, quer dizer, nada é o que parece e tudo é muito mais interessante do que parece. Então, é um pouco desse jogo de contrastes, né, que a evolução virá, eu acho. Que é a formação da nossa literatura. Que é a formação da nossa literatura. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço o convite, Maurício. Eu fico muito feliz. Uma ótima conversa. Obrigado.